Sim, Tirar mas mesmo. você vai esperar mais alguém entrar? Como é que tá a expectativa para hoje? Pode ser, a gente pode esperar só mais assim uns 2 minutinhos, né, para também não prolongar demais. Sim? E, Ok. Avisar as meninas, né, que a gente já está aqui. e aproveitar também que ontem, né, eu trouxe um questionamento e trouxe um depoimento também a respeito de contemplação. Quem não Eu vi. participou, quem não participou e ainda não teve a oportunidade de assistir no YouTube, eu queria fazer essa pergunta hoje, né? Quem assistiu? O que que você fez diferente, né? Você mudou algo, né, que você passou a contemplar? E o que que seria isso? O que que você realmente decidiu por entender o quanto a contemplação é importante, o quanto isso pode ser expandido, o quanto Deus pode querer, né, ampliar? Porque no coach a gente fala assim, tudo que você foca expande. E realmente é. A experiência que eu tive ontem é que Deus falou a respeito de contemplar, porque eu estava contemplando, então ele mostrou que algo que eu tanto gostava, que eu tanto admirava, que era simplesmente um lago, porque às vezes pode parecer uma coisa boba, mas no dia a dia, se a gente realmente não parar para estar presente naquilo que a gente está fazendo naquele momento, talvez isso se perca. Talvez, né, seja uma grande bênção e você nem percebeu que aquilo é uma grande bênção na sua vida porque você não estava simplesmente atento, né? Então, a importância dessa conexão consigo mesmo e com Deus nesse aspecto, para que Ele possa trazer revelação naquilo que às vezes você não conseguiu alcançar sozinha, né? Exatamente. Muito bom. Tem sido noites muito agradáveis, né? Tem sido noites de presença mesmo, né? De edificação, de conhecimento, né? De entrega, e isso é muito, muito bacana, muito bom. Eu acho que a gente já pode começar, porque daqui a pouquinho eu vou ter que dar aula, né? Então, vocês já sabem que semana que vem a gente troca. Semana que vem eu fico segunda, quinta e sexta, né? A gente organiza e passa para elas direitinho, né? Beleza. Mas aí, independente de quem esteja conduzindo aqui, vai ser conduzido da melhor maneira possível. É só para as meninas saberem que eu não estou explorando a Dai, tá, gente? É porque De jeito nenhum. eu realmente, 2 vezes na semana eu dou aula à noite e amanhã, excepcionalmente, eu tenho uma palestra para a comunidade aqui dos comerciantes aqui, dos comerciários aqui da cidade, e talvez eu não consiga chegar a tempo, então, para não deixar vocês esperando, então é preferível que a gente já deixe tudo organizadinho, que o nosso interesse aqui é que seja algo de compromisso, né? Seja esse compromisso da gente com vocês e de vocês com vocês mesmas. Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente coloca em prática, mais a nossa vida anda de uma forma leve, de uma forma mais edificada, de uma forma mais gentil com a gente mesmo, né? A gente se cobra muito, a gente tem o hábito de carregar o mundo nas costas e a ideia não é essa. Para hoje, antes da gente começar, já que a gente já está gravando, gostaria de fazer a nossa oração, né, para a gente dar o start, né? Pai amado, Pai querido, Paizinho, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por essas pessoas que estão aqui conosco hoje nessa leitura. Eu tenho certeza, Pai, que todas as pessoas que passarem por esse momento ao vivo, ou que vierem a assistir depois, são pessoas que realmente precisam, pessoas que merecem, pessoas que o Senhor tocou o coração delas e o Senhor disse assim, vai lá, vai colher um pouquinho, vai pegar um pouquinho, uma porção desse aprendizado, uma porção desse conteúdo para que você possa trazer mais alegria, mais felicidade para a sua vida, para as suas ações, para os seus dias, para o teu comportamento com você, com o próximo, com o teu filho, com o teu marido, para que você tenha mais empatia, para que você se entenda um pouco mais. Então, Pai amado, Pai querido, a gente te agradece por essa oportunidade, por ser veículo, por estar apresentando esse livro para essas damas. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. É uma alegria poder estar fazendo esse projeto com vocês. É um projeto que tocou o nosso coração logo de cara. A gente nem conversou, já foi meio que assim, né? Eu apontei Já para a marquei.
contou para mim e falou, vamos fazer, que se isso daí ajudou a minha vida, vai ajudar a tua vida também. Vocês vão ver ao longo dessa leitura, ao longo desses dias, que vão ter questões que muitas vezes fogem até a nossa realidade, pelo menos questões mais fortes, como abuso, como uma série de coisas que a gente não gostaria que existisse, mas infelizmente pode estar acontecendo com alguém que está do nosso lado, pode estar acontecendo com alguém que a gente nem sabe. E um olhar diferente, você trazer esse conforto para uma pessoa, você pode estar salvando uma vida e você nem sabe. Para hoje, a gente vai começar a falar a página 30, né? Você terminou na página 30 como criancinhas hoje, né? E aqui, nessa leitura de hoje, ele vai perguntar por que a gente ama tanto as crianças? Por que a gente tem tanto apreço pelas crianças? As crianças, quando a gente olha para a criança ela é vazia de todo sentimento ruim. A criança, ela está vivendo ali aquela página em branco. Aquela criança, ela ainda vai aprender o que é bom, o que é ruim. Então, ela simplesmente, ela se doa, ela não tem medo de nada. A criança, ela vai olhar, ela com até 7 anos de idade, mais ou menos, ela não vai saber se ela atravessar que ela vai ser atropelada. Ela não vai saber que se ela passar uma faca no dedinho dela, que ela vai se cortar e aquilo dali vai fazer mal para ela. A criança, ela não vai ter isso. E eu destaquei aqui, dentro da leitura de hoje, é que nós devemos aprender enquanto a luz para podermos fazer nossas escolhas quando estiver escuro. Então, para vocês, para a gente iniciar o dia de hoje, para a gente iniciar essa leitura de hoje, eu gostaria que você soubesse o seguinte, minhas queridas, amadas damas. Nós não conseguimos tomar nenhum tipo de decisão, a gente não consegue se posicionar se a gente não tiver conhecimento. A partir do momento que eu estou cega, a partir do momento... Seja bem-vinda, Imaculada. Bem-vinda, Lília, bem-vinda, Vera, Cris. Enquanto a gente não tem conhecimento, a gente segue de acordo com o que a maioria impõe, a gente segue de acordo com aquilo que a gente escutou a vida inteira. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu trago esse conhecimento para a minha vida e eu pratico isso, eu posso dizer, então, que eu estou tomando as minhas decisões baseado naquilo que eu realmente experienciei. Se eu tenho a formação de opinião através do que alguém pôs para mim, através daquilo que eu vivi só pelo que alguém falou, você pode, você não pode, isso aqui dá, isso aqui não dá, é assim, pronto, você não está criando na sua mente uma possibilidade de você raciocinar, você questionar e você se colocar à prova. Aqui, o convite a trabalhar como se você ter esse olhar, esse amor pela criança. Hoje eu gostaria que você se colocasse na posição de uma criança, que você se despisse, você viesse de peito aberto para você ter uma palavra diferente, para você ter um conhecimento diferente, sem amarras, sem escudo, sem escamas nos olhos, simplesmente absorvendo o que a Dai vai passar para vocês, e a partir do momento que ela passar esse conteúdo para vocês, você depois analisar, né? Ela falando, lendo, aí você analisa, tira as suas conclusões, grifa aquilo que fizer mais sentido para você, mas aí você vai ter a capacidade, você vai ter a habilidade de tirar as suas conclusões de acordo com aquilo que você está vendo de mais conteúdo. Não só algo que alguém chegou para você e disse ao longo da sua vida, que você é capaz, que você não é capaz, que é isso, porque cada pessoa tem um mapa. É como se todas as experiências que nós já tivéssemos vivido ao longo da nossa jornada formasse a pessoa que nós somos hoje. E muitas vezes a gente está trazendo o mapa de outras pessoas que pegaram o mapa de outras pessoas e colocaram em cima da gente. E agora o convite, damas, é para que você faça o seu próprio mapa, que você faça as suas próprias escolhas, que você crie o seu discernimento diante das suas análises, diante das suas percepções, para que você o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Uma boa leitura para vocês na noite de hoje. Sejam, de novo, né, muito bem-vindos. Vocês vão estar em boas mãos e a gente se encontra em breve. Eu vou tirar uma foto, porque você tirou foto, eu não estava. Hoje você vai tirar foto comigo, porque eu estou aqui. Pode tirar.
A Carol. Um beijo grande, Deus abençoe. Ah, Cris, peraí, eu vou tirar de novo, porque a Cris apareceu, peraí. Eu abri o vídeo só para aparecer nessa Meninas, foto. abram, por favor, as câmeras de vocês. Vamos abrir. Ó, Marleide aparecendo. Apareceu. Vou botar um bingo aqui, ó. Que é, menina? Eu tô vendo Bingo! negócio Mas aqui. cadê a Gabi? Cadê a Lília? 1, 2, 3, sorriso, menina. Olha, eu não quero aparecer. Pronto. Então, uma boa leitura para vocês. Aproveitem para interagir, aproveitem para colocar as suas questões, levantem a mão. Isso aqui é assim, não é assim. Façam esse momento um momento grandioso. Tá bom? Vocês. Tá contigo agora, hein? Obrigada, Cris. Em algum momento eu vou ter que me afastar um pouquinho, porque amanhã eu estou organizando um evento e sou eu que estou coordenando uma série de... né? Sim, pois é. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe de quem é o evento. Ninguém sabe. Então, pois é, tem um bolo ali no forno e eu vou ter que... Cheiro! Até mais. Tá certo, dona Vera. Só não se desconecta daqui, porque às vezes um pedacinho da leitura que você perde, aí a cabeça voa para outro lugar e aí perde a conexão principal aqui. Então vamos lá, gente, vamos começar o dia. Deixa o som ligado. Eu deixo o som no mais alto possível, porque eu fico escutando. Tá certo, então deixa aí. O meu áudio tá ok para vocês, né? Tá todo mundo ouvindo bem. Deixa eu só fechar meio que esse WhatsApp. Pronto, voltei. Então, vamos lá. A gente parou na página 30. Quem ainda não adquiriu o livro, algumas pessoas estão me perguntando muito sobre essa questão do livro. Gente, eu indico a Amazon. Quem não ouviu meu áudio no grupo, né? Eu indico a Amazon. Às vezes é um pouquinho mais caro, mas vale a pena pela credibilidade e a segurança que é comprar por lá. Então, como criancinhas. Por que amamos as crianças? Até mesmo o indivíduo mais insensível sente certa ternura por elas. Será que se oculta em nós uma simplicidade associada à pureza delas? Não é verdade que, como adultos, passamos a vida procurando a mesma coisa que as crianças? Isto é, alguém para ser nosso amigo? É interessante quando a gente lembra das fases do jardim, né? Que as crianças, quando você vê uma criancinha, você sempre está vendo, ai, quem é o meu melhor amigo? Ele sempre começa a falar que o meu melhor amigo é fulano, é cicrano, sempre está procurando gente para o quê? Para se relacionar. Em algum ponto, atrás de todos os nossos objetivos, está o desejo de que alguém seja nosso único, melhor e fiel amigo. Em algum ponto, antes de os divórcios, escândalos, abusos do cônjuge e a marcha da banda das manipulações terem falhado, está uma criança que olha os estranhos com olhos brilhantes, esperando que cada um seja um possível amigo a ser conquistado. Quem escutou ontem, ele falou das pinceladas que são dadas na infância. Então, isso daqui, antes de qualquer pincelada que é dada numa criança, a criança pensa isso. Ela vê, diante de qualquer pessoa estranha que ela vê ali um potencial amigo. O que chamamos de intimidade como adultos é permitir realmente que outros vejam a criança que escondemos no corpo adulto. Sempre tem uma criancinha lá dentro de cada um de nós. E intimidade é deixar que o outro conheça a criança que existe em mim e que existe em você. Nos braços dele, nos encolhemos em posição fetal e fazemos ruídos suaves. E nossos sonhos são agradáveis e acordamos como crianças espreguiçando à luz da manhã. Fazemos isso porque, apesar da nossa maturidade, do nosso comportamento amável, ansiamos por alguém que possa nos oferecer segurança suficiente para nos tornarmos crianças outra vez. A vida é como uma competição na qual todos os participantes estão correndo febrilmente para chegar a um destino. Eles correm com exuberância, tenacidade, para atingir um alvo que parece escapar-lhes. Contudo, se preparam a cada dia para correr e se dirigem novamente para a pista, esforçando-se ao máximo para obter algum grau de sucesso. Essa corrida não começa quando chegamos à idade adulta e entramos no mundo profissional. Não, é uma corrida que começa no útero. E ao contar 3, acompanhados dos gemidos da mãe, saímos correndo.
Bem no fundo, todos queremos a mesma coisa e passamos a vida inteira à sua procura. E aí eu vou pedir, gente, abram as câmeras, independente do jeito que você está. Sabe por quê? Porque isso você se coloca como essa pessoa com vulnerabilidade, assim como eu estou me colocando aqui. Assim como algumas vezes eu paro e dou os meus exemplos, a Gleucha dá os dela, e vocês têm a oportunidade de dar o de vocês também, tá bom? Quem estiver ouvindo e estiver deitado, eu sugiro que sente numa posição confortável, principalmente de coluna ereta. Por quê? Porque você está mandando um comando para o seu corpo, dizendo assim, olha, isso é importante, eu me interesso, porque esse é um momento seu, né? Então, aproveite esse momento realmente com qualidade. Por trás das tragédias e adversidades que acontecem na vida, há um sonhador esperançoso que deseja encontrar as respostas para a vida antes que as perguntas cheguem aos seus ouvidos em altos brados. A vida tem um modo especial de fazer perguntas que exigem respostas imediatas e parece que irá castigar-nos por não conhecermos as respostas certas. Quase todos os desgostos que você tem hoje surgiram quando a vida fez uma pergunta a você e você não soube a resposta. Essa é a verdadeira corrida da nossa existência. Saber as respostas antes que a vida faça as perguntas. Então, nós todos ansiamos por essas respostas, né? Oi, Juliana, que bom que você está abrindo aí sua câmera. É como se a arte da vida fosse saber o que você se propõe e fixá-lo antes de a campainha tocar, a aula terminar e a noite chegar. O tempo passa, o dia se acaba, a vida vai esmorecendo. Devemos aprender enquanto há luz, para podermos fazer nossas escolhas quando tiver escuro, que foi o que a Gleucha abriu falando aqui. A gente pode aproveitar esse momento da nossa vida, né? Até mesmo esse momento agora que a gente está aqui, justamente enquanto há luz, enquanto há essa possibilidade. Oi, Juliana, você quer falar? Pode falar. É só você abrir seu microfone, já está aberto, fala. Acho que não. Então, vamos lá. Aí ele cita aqui João 9,4, que fala assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Como nós podemos descobrir essas respostas? Dediquei a minha vida para saber 3 coisas. E esse autor, ele é muito pontual, assim, no que ele fala, assim, ele é muito certeiro. Se morrer sabendo essas 3 coisas, eu serei incluído entre os sábios de todas as eras. Quais são elas? Primeiro, devo conhecer a mim mesmo. Como posso amar o que não conheço ou corrigir o que não vi? Devo conhecer a mim mesmo. É perigoso permitir que os outros conheçam você melhor do que você se conhece. E aí eu paro bem aqui e te pergunto, será que as pessoas acreditam mais em você do que você acredita em si mesmo? E durante muitos anos da minha vida, até quando eu realmente cheguei num cargo de gestão profissional, eu comecei a minha jornada de conhecimento e uma das minhas demandas foi por que todo mundo acredita em mim mais do que eu acredito em mim mesma? Porque era perigoso demais, as pessoas conheciam mais e davam mais crédito, viam mais potencial do que eu via em mim. E isso me doía, porque todo mundo via o que eu não via. E aí foi quando uma das vertentes que eu decidi entrar na jornada de autoconhecimento de forma mais profunda, foi por isso. O que eu não sabia era quantas raízes existiam por trás desse comportamento que se exteriorizava por meio disso, desse fato que eu estou falando para vocês. E aí, quando eu cito o meu exemplo, eu gostaria que vocês parassem e pensassem nos de vocês, né? Se isso aqui faz sentido para você. Quando ele fala, é perigoso permitir que outros conheçam você melhor do que você se conhece. Lembre-se de que conhecimento é poder. E ainda mais o autoconhecimento, né? Porque ele aqui fala que esse é o primeiro. Segunda, devo conhecer a minha origem, o meu criador. De que vale conhecer o produto se você não tem comunicação com o fabricante? A comunicação com o fabricante é que consola você numa crise. Quando o produto está em perigo, é preciso que o fabricante reformule a tecnologia,
ou ajuste o equipamento. Só ele sabe como fazer exatamente o que precisa ser feito. Deus é o fabricante. Devo conhecê-lo antes de ousar conhecer a terceira categoria. Se conhecer as duas primeiras, posso estudar a terceira em relativa segurança. Agora, a terceira. Devo conhecer o meu próximo. Devo conhecer os que me cercam. Pois, embora nasçamos e morramos sozinhos, não fomos feitos para viver isolados. Ou seja, nós fomos feitos principalmente para a conexão. Só que até eu chegar ao momento da conexão, que é eu acho que eu falei um pouco disso ontem. Até eu chegar ao momento da conexão, ele fala que primeiro eu tenho que conhecer a mim, depois eu vou ao Criador, e depois ele explica por que é a si primeiro e não ao Criador. Porque se você fosse uma igreja, a pessoa ia dizer primeiro tem que, né, buscar o Criador. Mas ele cita que ele justifica do porquê. Eu achei bem interessante isso, porque eu me identifico. Somos animais sociais que precisam amar e ocupar-se com outros e receber deles o mesmo tratamento. Disse que você precisa conhecer você mesmo e o seu Senhor antes de entrar num verdadeiro relacionamento. Mas este será vazio se você não conhecer realmente a pessoa com quem está interagindo. Não vou contar esse exemplo não, depois eu falo. Você pode aprender os passos de dança e ouvir a música, mas se não souber os movimentos do parceiro, seria o mesmo que dançar sozinho. Posso tê-la chocada ao colocar a minha pessoa como número 1. Acontece, porém, que isso é verdade. Quando crianças, não acordamos pela manhã querendo conhecer a Deus com tanta frequência quando estamos curiosos para conhecer a nós mesmos. Os psicólogos afirmam que é natural para a criança de 2 anos tocar o seu corpo. Ela não está sendo só sexual, mas também se encontra numa jornada de autodescoberta. Ela olha no espelho e no banho, toca todas as partes da sua anatomia. Está curiosa a respeito de si mesma antes de mais nada. A busca da descoberta de si mesmo é que nos leva à necessidade de conhecer a Deus, pois só por meio dele é que podemos conhecer tudo que somos. Só por meio dele é possível conhecer tudo que somos. E aí, essa também faz parte do meu cabedal de crenças, mas se não fizer do seu, tudo bem, pega e coloca assim, ó, no mosaico, mas não joga isso fora, tá? Uma indagação está ligada e associada diretamente à outra. Não podemos aprender uma palavra sem conhecer o alfabeto. E eu acho assim tão lindo a forma que o autor é tão sutil nas metáforas que ele faz. Ele fala de nós como ser humano, e aí ele traz o Criador como amplitude, né? Como a fonte, né? De toda a sabedoria, de todas as coisas, como aquele que tem, né? Tudo, que nele jaz toda a sabedoria do universo, enfim. E aí, ele começa a comparar a letra com o alfabeto. Ele pega o pequeno e vai para o mais amplo, né? Uma indagação está ligada e associada diretamente à outra. Não podemos aprender uma palavra sem conhecer o alfabeto. E temos de conhecer todas as palavras para que uma sentença faça sentido. É preciso que eu conheça a Deus para conhecer a mim mesmo. Então, como pode alguém conversar comigo 20 minutos e ir embora sentindo que me conhece? É inconcebível. É um insulto. Dá a entender que se julga muito brilhante ou que eu sou muito superficial. É ridículo que alguém pense que me conhece quando estou ainda estudando a mim mesmo, descobrindo novos fatos a cada dia. Os resultados de cada conversa são pesquisados, avaliados, registrados e arquivados. Estou nadando no lago de várias experiências da vida e ainda não subi para respirar. Quem ousa pensar que me conhece só porque passou algumas horas, um dia, uma semana ou 2 em minha companhia? Como você pode conhecer o adulto que eu sou antes de tocar a criança que eu fui? E aqui eu pergunto, o quanto que você tem buscado conhecer a criança que você é? O quanto você tem observado os teus comportamentos de fato? Aqueles comportamentos mais impulsivos, aqueles comportamentos que no momento de pressão é o que acontece, é o que você coloca para fora. São eles que vão te falar sobre quem é essa criança que está aí dentro.
principalmente nas questões adversas. Então, como você pode conhecer o adulto que eu sou antes de tocar a criança que fui? E aí eu aproveito também e lembrei da Neuza ontem, que ela falou assim, porque né, você está aí falando, não é uma questão nem, né, não é de idade, mas é de maturidade. E aí volto a dizer, aqui ele fala sobre essa questão de passar um tempo observando os comportamentos, né, conhecendo momentos de presença e reflexão. E aí, por isso, eu estou indagando essas perguntas para vocês, porque essa é a parte mais importante, é que vocês reflitam verdadeiramente sobre a história de vocês dentro desse contexto aqui, para que vocês possam não só se identificar, mas realmente ampliar essa consciência. Como você pode conhecer o adulto que eu sou antes de tocar a criança que eu fui? Sabe que as decisões que tomo se baseiam nas percepções da criança que se esconde por trás desses olhos gastos pelo tempo? Empoleirada numa estrutura mais velha está a criança que não mudou. Empoleirada numa estrutura mais velha está a criança que não mudou. Ou seja, aquela criança lá do passado, ela continua regendo a tua vida. É forte isso daqui. Quem não grifou e tem um livro aí, grifa. A dona Vera está se identificando, né, dona Vera? Ainda mais ela que faz parte do processo de coach. Abra aí seu microfone. A gente vai voltando, né, no tempo. Eu digo que eu fiz 25 anos outro dia. O ano passado. Esse ano eu vou fazer 24. Muito Falta para 100 a conta. Mas a gente, à medida que vai ficando mais velho, eu acho que a gente vai deixando aflorar mais essa criança que a gente bloqueou tanto ao longo dos anos. Uau, parabéns, então, porque essa foi a sua decisão de deixar a criança aflorar. Ah, sim. E de uma forma positiva, né? Porque, assim, tem gente, que você falou, tem gente, vai ficando mais velha, vai deixando a criança aflorar. Só que, às vezes, a criança tá toda machucada, tá toda deformada. E aí, o que ela deixa aí para fora, né? E você não, você fez um caminho diferente. Você buscou consciência, mudança, transformação. E aí, sim, aí você tá deixando a criança aflorar, mas de uma forma leve. Né? Parabéns, viu? Sabe que as decisões que tomo se baseiam nas percepções da criança que se esconde por trás desses olhos gastos pelo tempo? Empoleirada numa estrutura mais velha está uma criança que não mudou. É essa criança que se apaixona ou se magoa. Olha só, é essa criança, presta atenção nisso, porque, gente, quantas pessoas não sabem desse conhecimento aqui? Quantas não sabem? Isso aqui é precioso demais. É essa criança que se apaixona ou se magoa. É o galope dos pés da criança que foge de uma situação abusiva e depois senta-se em casa e chora durante semanas, porque pensava que fosse seu amigo. Como pôde casar-se comigo sem gostar de mim? É a criança que deseja sair e brincar ou aconchegar-se debaixo de um cobertor. Essa criança é que precisa ser alcançada se você quiser realmente conhecer. Então, toda vez para eu conhecer alguém, não adianta eu só olhar para a superfície, só o que ela como adulto aparenta. Mas é conhecer verdadeiramente o que está por trás. A criança, o brilho ou a dor. É conhecer a fundo, profundamente. E aproveitando, né, assim, porque aqui começa, de certa forma, uma fase até um pouco densa do livro, como a Gleucha falou, né, vai falar sobre abuso, né, e às vezes essa não é a sua realidade, você não viveu isso, e que bom. Mas às vezes a realidade de alguém que está muito perto, muito perto. E eu vou dizer uma coisa, essa é a sensação que eu tenho, é que toda vez que um conhecimento chega a mim, por mais que ele não vá diretamente servir para mim, aplicar na minha vida naquele momento, mas com certeza, se Deus me deu acesso, é porque ele, no momento oportuno, ele vai colocar alguém que eu vou poder usar aquilo que eu aprendi na vida dessa pessoa. A primeira vez que eu li esse livro,
isso nem tinha me tocado, porque isso não fazia parte do meu universo ainda. Eu estava começando a entender um pouco mais sobre isso. E aí, quando eu reli pela outra vez, caramba, eu já tinha entendido quantas pessoas ao meu redor tinham passado por essa situação e aquilo era alheio à minha realidade. E foi muito forte entender isso para mim, porque, enfim, é transformador, né? Todo conhecimento que nos vem, ele vem para nos ajudar em algo. A Imaculada falando assim, Daiane, é libertador, quando você toma consciência da criança que existe dentro de você, e quando você aprende a se curar e a ressignificar toda a sua vida positivamente, a mudança acontece. É justamente isso, amém. É isso mesmo, curar essa criança. E uma das formas, né, que nós temos é começando por esse livro, porque esse livro traz muita consciência, é transformador. E aí cita aqui Marcos 10, 14 e 16, que fala assim, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Não é de admirar que Jesus tenha dito, deixai vir a mim os pequeninos. Ele sabia que uma criança abençoada se transforma num adulto abençoado. Olha o caminho, uma criança abençoada para um adulto abençoado. Se quisermos nos aproximar dele, todos devemos apresentar-nos como uma criança, ou ela, como crianças, ou ela não nos receberá. De qualquer modo, é a criança que vai até ela. Vou voltar aqui, só para que eu perdi aqui a linha do pensamento. Se quisermos nos aproximar dele, todos devemos apresentar-nos como crianças, ou ela não nos receberá. De qualquer modo, é a criança que vai até ela. A criança em nós é que se achega a um Deus distante demais para chamá-lo de Deus, mas que se aproxima muito mais quando o chamamos de Pai. A criança em você precisa conhecer o seu pai. Precisa conhecer o seu pai. Jesus ensinou aos discípulos que, a menos que alguém se torne criança, não herdará o reino. O que você herda depende diretamente da associação que faz. Se o seu companheiro for o mal, só irá herdar aquilo que o cerca. As crianças são herdeiras do sucesso ou do sofrimento, dependendo do que ela viu, ouviu e sentiu, do que ela experienciou nos ambientes que ela frequentou, seja a sua casa, seja a escola, seja a festinha dos coleguinhas. Qual foi o ambiente? Com quem que essa criança se relacionou? Porque tudo que ela tem a experiencia, ela vai trazer como herança. São elas que, na verdade, lutam em meio ao divórcio dos pais. Essa luta continua muito tempo depois que os pais terem se casado de novo. Com frequência herdam os erros dos pais. Por quê? Porque os danos infligidos cedo são mais letais do que os recebidos mais tarde. Então, assim, a importância, que fala tanto da importância da fase da infância, do quanto essa fase é uma fase crucial na vida de qualquer adulto, de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Porque, gente, é nessa fase que a criança, ela não tem um discernimento intelectual, ela não tem um cognitivo aguçado para dar um significado positivo, por exemplo, a uma questão negativa. O adulto pode fazer isso. Mas a criança, tudo que ela recebe como informação, principalmente dessas figuras de autoridade, ela recebe como verdade. Poxa, é pai e mãe fazendo. Aqui ele citou o divórcio. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Pai e mãe que em casa eles não têm acordo, acontece uma confusão mental na cabeça daquele indivíduozinho pequeno, porque ele não entende quem está certo e quem está errado. Ou ele começa a tomar as escolhas dele, tendo que escolher tão cedo coisas que ele não precisaria escolher. E aí, gente, são coisas simples, do tipo assim, pode comer bombom, pode tomar Coca-Cola? Aí a mãe diz sim, ou a mãe diz não e o pai diz sim. Sabe? Aí essa falta de acordo, aí na cabeça da criança ele vai para quem? Para aquilo que é agradável para ele.
né? Aí ele vai, o pai deixou, não, o papai deixou, não sei o quê. Aí, às vezes, ele começa até a esconder da mãe, porque a mãe já reage de uma forma de, assim, começar a brigar, por exemplo. Aí ele entende, não, então eu não tenho que falar para ela. Aí, o que que acontece na cabecinha dessa criança? Sem entender, porque para o adulto ela vai estar mentindo, mas na cabecinha dela, ela só está indo para aquilo que dá prazer. E quanta deformação de personalidade pode começar com uma simples falta de acordo. Tá fazendo sentido para vocês? Porque os danos infligidos cedo são mais letais do que os percebidos mais tarde. Quando o rebento é novo, ele pode ser curvado. Devemos sustentá-lo o mais breve possível para que a árvore possa crescer forte. Então, quando ele é novinho, né? Quando uma plantinha, eu não estou com nenhuma. Vamos? Quando o rebento é novo, aí vamos supor que começou a encurvar, ou seja, coisas pesadas que essa criança não merecia, não precisava passar, e começou a se curvar. Se ele tá, né, tá novinho, tá criança, fica aqui. Posso prender e ele vai ficar aqui, ó. Vou só tirar as outras da frente para você. Né? E aí vai e fica. E aquilo fica marcado. E quanto mais tempo esse peso passar aqui, isso não descurva mais. É mais difícil de voltar à vida, a ser o que era, como era ereto. Sabe? Então, quanto mais cedo esse peso que a criança não merece, não precisa passar, né? Mais marcas isso vai deixar nela e mais desafiador vai ser para ela voltar à liberdade, à originalidade que ela nasceu para ser e para viver, né? E por isso é tão maravilhoso entender sobre reprogramação de crença e fazer o trabalho que, graças a Deus, é o trabalho que Deus escolheu para eu fazer. Porque isso daqui é um negócio que é muito transformador. Devemos sustentá-lo o mais breve possível para que a árvore possa crescer forte. Então, nós devemos, né, ajudar essas crianças, ajudar crianças que estão ao nosso redor. E, às vezes, né, você não é mãe ou não tem uma criança por perto, mas, às vezes, você consegue ajudar uma que chega na sua vida. Né? Às vezes, numa fala. Hoje mesmo, eu acessei consciência de uma coisa, lendo um outro livro, sobre a questão da raiva, a questão do sentimento da raiva, que muitas vezes eu entendia que tinha que reprimir. Porque, né, na vida toda eu fui criada de uma forma que mostrou que assim, não, você não pode demonstrar raiva. Isso é ruim. Só que quantas pessoas ficam com a doença autoimune porque elas não colocaram a raiva para fora e a raiva se alojou na carne, na emoção dela de uma tal maneira que ela não conseguiu se libertar disso, porque na consciência dela é errado colocar a raiva para fora. Só que Deus fez tudo em nós perfeito. E até a raiva é para ser expressa. Por quê? Porque quando você expressa a raiva ela te dá ímpeto de fazer. Mesmo que às vezes você faça alguma coisa errada, faça impulsivo. Só que você colocou aquilo para fora. Isso não guardou na tua carne e no teu corpo. Aí quando você faz e faz errado, depois o que você pode fazer? Pedir desculpa. Pode, né, desfazer, vamos dizer assim, consertar as arestas desse erro. Mas é preciso que, de alguma maneira, se não for com pessoa, né, se for uma raiva com alguém, para você não desgastar aquele relacionamento, o que você faz? Você respira, sai, vai jogar a raiva em outro lugar, em outra coisa. Vai fazer um box, vai colocar essa raiva para fora de algum jeito. Só não deixa ela alojar na tua carne e você reprimir aquele sentimento. Nenhum sentimento foi feito para ser reprimido. A Rafaela dizendo, quando criança, minha mãe me mandava engolir o choro. Rafaela, com certeza aí vai ter, então, coisa para ser tratada. Né? Porque se você reprimiu qualquer tipo de sentimento que foi, é um sinal de que precisa ser ajustado isso hoje dentro de você. Agora, como adulta, né? A gente vai falar ainda um pouco mais sobre essa importância, principalmente nesse capítulo que nós vamos entrar agora, que fala assim, a menina interior deformada faz sofrer a dama. Quantas vezes hoje você ainda engoliu o choro, porque quando criança você aprendeu que você sempre tinha que guardar essa emoção dentro de você e engolir o choro? Quanto isso ainda hoje, né, como adulta, ainda te traz sofrimento,
porque lá atrás, quando criança, isso foi encurvado, né? Como eu mostrei aqui na plantinha. Enfim, então vai anotando aí, viu, Rafaela? Vai anotando, né? Como consciência, quem for se identificando com os exemplos, eu creio que nada é à toa. Deus, tudo ele permite, assim, de uma forma especial para nos fazer justamente alcançar essa consciência e mudar a nossa vida. Aí, agora, o capítulo 3 fala assim, a menina interior deformada faz sofrer a dama. E aqui o principal ponto desse capítulo é deixar esses traumas do passado, né, como aprendizado e seguir. Você já se sentiu deformado? Algumas coisas que lhe acontecem podem deixá-lo desfigurado. Não do ponto de vista externo, mas interiormente. E quantas mulheres estão escondendo o dano externo com cirurgia plástica, com maquiagem, né? Se dedicando intensamente à academia, mas a motivação dela não é, na verdade, a saúde e a estética apenas. É algo interior que ela não conseguiu curar e ela está indo para os excessos exteriores. Não do ponto de vista externo, mas interiormente. Muitas mulheres em nossa sociedade estão curvadas sob o peso e a pressão que vem do fundo do seu ser. Segredos sombrios e traumas que as deixaram deformadas e desfiguradas. E aqui, isso aqui que a gente está acessando também como consciência, gente, é para que nós não julguemos. Quando a gente vê alguém, né, passando por uma situação como essa, que a gente não julgue, que a gente olhe com compaixão e com amor, sabendo que ela só está expressando hoje algo que ela viveu lá atrás. Né? Então, isso é muito importante. Quantas vezes, né, eu e você julgamos alguém que você vê ali um excesso nessa pessoa, né? E aí você já trata ela de uma forma diferente pelo seu julgamento, porque você está colocando sobre ela as suas lentes de mundo, não significa que são as certas, significa só que são as suas, né? Então isso é muito importante também. Muitas mulheres em nossa sociedade estão curvadas sob o peso e a pressão que vem do fundo do seu ser, segredos sombrios e traumas que as deixaram deformadas e desfiguradas. Problemas, relacionamentos e incidentes saltam do seu passado e fazem delas seus réus, acorrentadas para sempre ao sofrimento emocional. Eventos ocorridos há muito tempo alteram de modo permanente essas mulheres. As feridas podem não ser recentes, mas as cicatrizes duram a vida inteira e nunca se curam completamente. Pode falar, Imaculada. Tá conseguindo ouvir? Tá ligou o mesmo som aqui? É muito interessante esse tópico que a Daiane está falando, porque é algo que mexe muito com o nosso íntimo, com o nosso emocional. E quando a gente percebe, né, de um modo, olhar para o nosso passado de um modo que a gente possa ressignificar e tirar algo, um aprendizado sobre tudo aquilo. Por exemplo, quando a gente é criança, além de muitas vezes não entender a posição de pais, de concordar ou não concordar, às vezes assumimos responsabilidades que não cabem a nós, né? É como se a gente assumisse um papel, não da criança ali, mas levando para o lado pessoal, assumir responsabilidade como se fosse pais, sabe? E quando você aprende a ressignificar e principalmente a se perdoar, né, a entender o porquê de tudo aquilo, e trazer para a sua vida atual de forma positiva, mudando seus hábitos, tendo pensamentos positivos, ressignificar aquilo que te magoou, você se transforma e a mudança acontece. E você sabe que não é culpa sua, não é uma responsabilidade sua, né? É aquilo que você sofreu, mas é responsabilidade sua mudar aquela situação, ser uma nova pessoa. Não sei se deu para entender mais ou menos. Meu Deus, eu falei tanta coisa. Mas enfim, eu vou passar para a Rafaela. Pode falar, Rafaela.
Desculpa, Daiane, eu apertei aqui sem querer. Ah, então tá bom. Não, sim, o que eu falei da Imaculada aqui é que não era responsabilidade sua quando você recebeu aquela informação, afinal era uma criança, né? Mas a partir do momento que, como adulto, você tem a oportunidade de acessar essa consciência e entender o que é que eu posso fazer diferente, quando você não tem ferramenta para fazer diferente, o que é que você faz? Você pode buscar, né? Buscar ajuda profissional para isso. Né? E tem N formas para isso, mas enfim, é buscar uma solução, porque agora que você acessou consciência, aí agora sim é sua responsabilidade, aí está nas suas mãos, né, fazer algo diferente. Lucas 13:11 fala assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O coração ferido da mulher que sofreu abuso se parece muito com uma boneca de pano rasgada. O tecido frágil de uma menininha terna se rasga em pedaços que continuam a fazer-se visíveis em uma vida adulta. Lágrimas mansas e salgadas escorrem pelas faces da mulher que passaram por traumas muito pessoais para serem comentados, mas também evidentes demais para poder manter-se ocultos. Elas são perseguidas pelas lembranças de coisas que desejam esquecer. Não é incomum para essas mulheres acordarem assustadas à noite. Elas choram no cinema, não por causa do enredo, mas por se identificarem com a vítima. Compreenda que o encurvado ramo é que deforma a árvore. Nós vemos a árvore com seus ramos torcidos e tronco mutilado, mas Deus vê o rebento novo, que deveria ter permanecido intocado. É bom saber que Deus não é como os homens. É bom saber que Deus vê o renovo enquanto os homens discutem sobre a árvore. Gente, como é lindo isso aqui, como é lindo. É bom saber que Deus vê o renovo enquanto os homens discutem sobre a árvore. Então, enquanto os homens, as pessoas, veem só o que é aparente, Deus olha para dentro e ele vê com o coração. É como isso aqui me lembrou a passagem de Davi, que enquanto nem o pai dele lembrou dele para ser chamado, porque tinha alguém lá que ia escolher e dizer quem era o rei, né? Ele cita lá assim, olha, aí diz, não, mas Davi é novinho, é pequeno, é ruivo, não sei o que eles querem dizer assim, ele é feio, é menino, ainda não tem capacidade para ser rei. E aí ele diz, epa, mas Deus não vê como o homem vê, porque Deus vê, né, o coração, e o homem só vê o que é exterior. O ramo novo foi torcido, e é ele que chora à noite, é ele que anseia ser curado. Veja bem, por mais que a árvore envelheça, ela continua sendo afetada pelo estágio da vida do ramo. Por mais que essa árvore envelheça, ela continua sendo afetada pelo estágio da vida do ramo. Vemos a árvore, mas o mestre sabe que ela ainda está lutando por problemas do estágio de rebento. Da mesma forma, todo homem que já teve uma mulher em seus braços, todo ministro que já aconselhou um adulto, logo compreende que está lidando com os resultados e influências das experiências passadas. Não é o bater dos saltos dos sapatos negros que correm na direção de mãos humanas ou das palavras divinas para encontrar ajuda. Então, não é a mulher que vai pedir ajuda. É o tamborilar suave dos pezinhos, pés formados pela adversidade, desafios e lutas. Então, é a criança que está dentro dessa mulher que vai atrás dessa ajuda, porque ela não aguenta mais. Nós que ministramos aos corações partidos e às vidas desamparadas e decepcionadas, vemos uma nova sede de um despertamento espiritual. Vemos mulheres adultas correndo para o altar enquanto o pai ouve o som dos pezinhos. Elas correm para junto de Deus. Não há outro lugar para ir. São meninas sofridas que cresceram, mas continuam encurvadas. Elas são cheias de remorsos e segredos, cicatrizes e traumas. Tem de correr de braço em braço, de homem em homem. Tem de correr até cansar-se de ver as mesmas coisas acontecerem repetidamente. E hoje, quando eu estava relendo essa parte, eu cheguei a chorar quando eu li isso daqui, porque é muito forte quando você vê, ó, a Rafaela também chorando. É muito forte quando você vê isso daqui, gente, assim, eu nem tenho tantas palavras para falar, mas
Quantas mulheres estão se entregando de braço em braço de homens, porque tem coisas que elas nunca foram curadas e elas estão o tempo todo buscando algo que elas realmente só vão encontrar no Pai, no Criador. Vemos mulheres adultas correndo para o altar enquanto o pai ouve o som dos pezinhos. Então ele está lá, é como se ele ainda ouvisse, né? Aquela criança cheia de anseios, de necessidades e indo até ele. Achei muito linda essa parte, assim, nem me conectei agora com a emoção que eu me conectei antes, relendo, e enfim, foi muito forte para mim, e eu espero que depois em casa vocês leiam de novo e sintam o que está aqui nessas palavras, porque é muito profundo. Nós que ministramos aos corações partidos e a vida, sim, tem de correr até cansaço. Correr sem direção é como correr velozmente em círculo. Você gasta muita energia, mas os resultados são poucos. Isso me traz à lembrança o caminhar durante horas numa roda giratória e finalmente sair dela cansado e molhado. Isso me traz à lembrança o caminhar durante horas numa roda giratória e finalmente sair dela cansado e molhado. A primeira coisa que você nota é que andou muitos quilômetros, mas não saiu do lugar. Você já fez um retrospecto da sua vida e sentiu como se estivesse se exaurindo viajando, sem nem sequer chegar ao seu destino? Olhe para os seus pés e imagine o que eles diriam se pudessem falar. Onde estiveram e do que fugiram? Esses são os pés de crianças que cresceram, mas continuam doloridos. De fato, em todo o mundo há uma multidão de pessoas que sofrem, cujos pés passaram pelo fogo enquanto corriam de volta para casa. Elas tentaram amortecer a dor mediante o pecado e não conseguiram a paz que buscavam. Olha só isso daqui, eu vou até grifar aqui na minha. Elas tentaram amortecer a dor mediante o pecado e não conseguiram a paz que buscavam. Como não puderam chorar a sua dor até adormecer, correram finalmente para Deus. Corram então, pés pequeninos, o Pai os espera. E eu vou fazer esse exercício agora com vocês. Para tudo agora e olhe só para os seus pés. E ao olhar para os teus pés, lembra da tua infância. Lembra do que foi que você buscou, correu atrás. O que era lá, naquele tempo? O que mais você buscava? Ou o que é hoje, que é ainda essa criança que te traz essa demanda? O que mais te incomoda hoje na tua vida? Anota aí no teu caderno. O que mais te incomoda hoje? E aí, quando eu estava aqui me preparando hoje, eu me lembrei de novo de uma frase que eu ouvi de uma mentora e eu achei muito interessante, que fala assim: o pecado não traz felicidade. Por que eu estou falando isso aqui agora? Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que ela foi abusada na infância muito cedo. Ela sempre teve um corpo assim muito bonito e ela morava no interior assim muito pobre. Os pais trabalhavam em roça e tudo. E ela um dia estava indo para a escola, um professor dela da escola pegou ela no meio do caminho e abusou dela, ela muito criança ainda. E aí, na fase adulta, ela se tornou uma pessoa que ela teve vários filhos e cada filho dela era de um homem diferente. E ela nunca foi casada com nenhum. E essa passagem me lembra muito a história dela, porque ela, sabe, ela vive uma situação de muita pobreza e vai cuidando dos filhos, aí trabalha e tudo dela nessa... É uma vida muito desafiadora, mas até hoje ela ainda está nessa situação de se jogar em novos braços para ter um amor, né? Para encontrar um amor. E ler esse livro me traz muito essa história dela, né? Ver que quantas pessoas, por não terem essa consciência, elas não conseguem uma transformação, uma mudança realmente nas suas vidas. E quanto de dor os filhos dela... Porque tu imagina, vamos supor que sejam 5 filhos, cada um de um pai diferente,
esse primeiro que viu passar mais 4, né, outros homens na vida dela, quanta dor esse menino está vendo a mãe sofrer e ele vai carregar? E ele sendo só uma criança. Então, assim, essa parte para mim é muito forte. E nenhum desses homens ela foi casada. E aí eu trago também uma perspectiva da palavra de Deus que faz parte do meu cabedal de crenças. E se não fizer do seu, tudo bem. Eu acredito que o sexo foi feito para ser feito dentro do casamento. É dentro do casamento que ele é abençoado. Então, quando ele é feito fora, ele vai trazer uma herança antecipada e uma maldição com ela. Por quê? Porque não é o tempo. Tá? E aí eu tô falando de uma questão espiritual, tá? E se isso não fizer sentido para você, não tem problema. Ele fez sentido para mim depois que eu conheci a palavra de Deus e ganhei intimidade com Deus, né? Mas talvez hoje para você essa não seja a sua realidade e tá tudo bem. Mas aí eu lembrei dessa frase: o pecado não traz felicidade. Não traz. Então, enfim, vou prosseguir. Preso num laço. Quando o sofrimento cresce demais... Oi, tem alguém com áudio aberto, deixa eu ver quem que é. Azuleika, vou te mutar, tá, Azuleika? Que bom que você pôde entrar hoje. Quando o sofrimento cresce demais, é às vezes mais fácil proteger-se. O aguilhão do sofrimento não pode alcançar um coração envolto. Vou voltar aqui que meu pensamento foi longe, peraí. Respira, volta. Quando o sofrimento cresce demais, é às vezes mais fácil proteger-se. O aguilhão do sofrimento não pode alcançar um coração envolto numa concha grossa, protetora. Nem mesmo o amor consegue. Esse é o estado de expiação emocional. Quando você bloqueia a dor, impede igualmente todos os outros sentimentos. Olha a questão que a gente falou da raiva. E nada nem ninguém pode tocá-la. Os sermões não a tocam, o sexo não a toca, as carícias apaixonadas do amante deixam de tocar o ponto em que a dor é maior. Noites de ansiedade a deixam vazia. Há algo errado? Perguntam eles. Não, está tudo bem, você responde, mas suspira por dentro, vira-se no travesseiro e finge dormir. Eles não sabem que enquanto a envolvem nos braços, na verdade, não a estão segurando. O seu verdadeiro eu está afastado do resto do mundo. É quase como se o coração estivesse dentro de uma armadura. Então, aqui, imagina uma pessoa que, por exemplo, sofreu um abuso e ela quer se proteger de entregar o coração dela de novo, porque ela tem medo de novamente ela ser enganada, né? Dela sofrer de novo. Então, quando ela tem medo dessa dor, ela encapsula aquilo, né? Ela prende e ela não se permite viver com intensidade os novos relacionamentos, os novos momentos, porque ela não consegue confiar ainda. Então, é como se ela colocasse o coração dela fechado, ou numa gaiola, ou numa armadura que ninguém consegue acessar. E, às vezes, essa mulher, ela está dentro de um casamento. Só que mesmo dentro do casamento, ela não consegue entregar o coração de novo, ela não consegue soltar isso, ela não consegue ser inteira e verdadeira naquele relacionamento que ela está. Isso aqui também pode ser numa amizade, pode ser em outras questões também. Você está a salvo do sofrimento, ninguém pode feri-la, mas olha só, essa pessoa que guarda o coração como uma armadura está a salva do sofrimento. Ah, ela não vai sofrer de novo, afinal ela não está entregando, né, o coração, ninguém pode ferir, mas ela se esconde, ela fica sozinha, a vida dela se torna vazia e intocada, ninguém consegue acessar. Você está fazendo amor, fazendo vida, fazendo café, isolada. Está em quarentena por causa da dor e afastada por causa dos conflitos secretos. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, permanece inatingível. Isso é solidão em seu nível mais extremo. A verdadeira solidão tem pouco que ver com compartilhar ou não uma casa ou uma cama com alguém. Você pode morar com 10 pessoas e mesmo assim sentir-se solitária. A solidão é intensificada quando você tem todo motivo para não estar só, mas está. A solidão grita mais alto quando você está cercada de pessoas tão próximas que pode sentir a respiração delas em seu pescoço.
mas você está envolta em um manto invisível. Não se trata de nunca haver ninguém procurando você. Pode ser que haja tantas camadas para remover que as pessoas estejam tocando apenas a superfície externa da cobertura em que você se escondeu durante anos. O que construiu como proteção se transformou agora em prisão e você está trancada numa cela silenciosa construída só para um. Ou seja, essa mulher não deixa que ninguém acesse ela. Como se fosse assim sabe a cebola que tem várias camadas? A pessoa só consegue acessar a última, mas lá no interior não consegue. Chamo isso de preso num lapso. Podemos descrever essa situação como um elevador parado entre andares? Para muitos parece que algo aconteceu e a vida os deixou em suspense, e assim permaneceram durante anos até que ela voltasse ao lugar em que estavam. A Bíblia diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, Provérbios 20 e 24. Mas e se os pés ficarem presos no caminho? Você já se sentiu presa entre idades e estágios, fases e lugares? Está sofrendo agora pelo que aconteceu em outra época? Imagens flutuam em sua mente, vozes de conversas passadas a perseguem no meio da noite? Você não está paranoica nem nervosa demais, está apenas vendo seus fantasmas comuns, nada especiais, apenas questões não resolvidas. O apenas é meu, tá? Questões não resolvidas. Já se descobriu discutindo com pessoas que não estão mais ouvindo? Muitas pessoas que procuram sucesso fazem isso para provar algo a alguém que nem sequer está mais presente. Continuam envolvidas com um fantasma. Olha o perigo, gente, disso aqui. A pessoa faz, e é para provar para alguém que não está mais nessa terra. Que coisa. A mulher ferida tem a especial capacidade de abrigar essas invencionices mentais. Elas a acompanham onde quer que vá. São rostos que surgem à sua frente durante a noite. São os parceiros dos infelizes, dos magoados. São as memórias tristes de oportunidades perdidas e relacionamentos rompidos. São os companheiros de cama dos que sofrem. São os demônios que precisam ser exorcizados, os fantasmas que devem ser expulsos do coração daquele que ousaria olhar a vida de frente e dizer: não vou desistir. Não vou desistir. Então, fala e escreve aí no seu caderno: eu não vou desistir. Por mais que essas dores me persigam, por mais que essas vozes venham na minha mente, eu não vou desistir. Essas devem ser também as suas palavras, caso deseje sobreviver. Deve olhar diretamente para o inferno chamejante das situações demoníacas e declarar com lábios ressecados, solitários, manchados de lágrimas: vou continuar. Então, escreve aí bem grande: vou continuar. No íntimo de cada vítima, há tenacidade e vontade firme. A coragem nasce das crises. Menininha, você tem o poder. Olha que força, que importante isso. Ele está em você por meio de Cristo. Então, esse poder, ele está em você por meio de Cristo. Se você realmente crê, né, na obra redentora do que Jesus veio e fez aqui nessa terra. E quando fala Cristo, é porque é aquele que foi crucificado, é aquele que se entregou, né? Ele não foi simplesmente pego. Se você ler a passagem, ele não foi pego por alguém e obrigaram ele a fazer. Ele se entregou. Então, ele fez por vontade, por amor a mim e a você. Então, é esse mesmo Espírito hoje que ele, como ele ressuscitou, ele, quando você crê, ele passa a habitar dentro de você. E é ele que tem essa força e ele vai te dar essa força. Esse poder está nele. Você tem os elementos do sucesso. Ninguém pode ser bem-sucedido sem vencer a oposição. Sabe o que é a oposição? A oposição é do inimigo de Deus. Enxugue o rosto, endireite os ombros, levante a cabeça e sobreviva. Quando eu estava lendo agora, né, um pouco antes de entrar na sala com vocês, eu vou contar mais uma experiência pessoal minha.
eu lembrei de uma batalha espiritual que eu passei, que foi o seguinte, como eu falei para vocês, eu engravidei, durante 3 meses eu, né, fiquei grávida, só que o bebê não progrediu. E aí, né, chegou um tempo que, enfim, eu descobri que ele estava morto e tive que fazer a curetagem para ejetar o feto, enfim. E para mim foi uma dor muito grande tudo isso, né? Só que antes eu dizia que eu não queria ser mãe agora. E aí meu marido queria tanto, queria tanto, queria tanto, e eu disse, então, né? Aí aconteceu uma situação, né? Um servo de Deus muito precioso na minha vida, uma pessoa que me ajudou demais espiritualmente, ele caiu em pecado e ele foi tirado dos serviços, né? Do lugar que eu reúno. Isso mexeu muito comigo. E ele já era um homem, assim, bem mais velho e tudo, tipo assim, aquela pessoa que você diz assim, não, ele não tem mais como fazer uma coisa, né, desse nível, e aconteceu, enfim. E aí, como isso mexeu muito comigo, e na hora me veio uma questão, assim, espiritual muito forte, eu disse, pois Satanás derrubou um, e eu vou colocar outro, eu vou colocar um homem, eu vou ter um homem tão forte, um homem tão de Deus, que vai, sabe, ganhar muitas pessoas para o Senhor, enfim. Então, assim, naquele momento que eu escutei essa história, eu travei uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E eu disse que eu ia colocar um homem forte no mundo. Então, quando isso aconteceu, eu creio que espiritualmente eu abri uma porta. E aí, esse é o meu sentimento, tá, gente? Que essa questão espiritual foi uma coisa que ele usou, sabe? O inimigo de Deus, ele quis usar todas as setas, todas as formas de querer, então, me parar e dizer assim, ó, ela fala tanto de família, ela defende tanto família, casamento e tal, então eu vou quebrar, né, as pernas dela, vamos dizer assim, justamente naquilo que ela mais quer, que ela mais fala, que ela mais deseja. Para quê? Para me entristecer, para me envergonhar, para eu parar. Porque ele sabe quantas famílias eu posso salvar, quantas pessoas eu posso ajudar, pessoas que querem realmente acessar uma consciência e fazer a diferença. Porque eu quero fazer por outras famílias o que eu não pude fazer pela minha, pela dos meus pais, pela família que eu vim. Porque essa eu não tenho como mudar, eu não tenho o que eu fazer para mudar, eu só posso influenciá-los, mas eu não posso ensinar, porque eu sou filha e esse é o meu papel. Então, eu creio que espiritualmente, a batalha que eu travei, eu pago o preço dessa batalha, mas eu não vou parar. Eu decidi que eu vou continuar. E estar aqui hoje, né, fazendo esse grupo com vocês, é resposta dessa minha decisão. Porque eu poderia ainda estar vivendo o meu luto, gente. Isso aconteceu há 3 semanas. Eu poderia estar vivendo ainda o meu luto. Mas uma das formas que o inimigo de Deus quer fazer para mim e para você é criar situações na sua vida para fazer com que você ache que você é uma inútil, que você não vai conseguir. Não, para mesmo, porque desiste logo, porque tu não vai avançar, não. E aí a minha decisão é, eu vou ser usada por Deus, onde Ele me permitir acessar. Eu vou viver o meu chamado. Não importa o que aconteça, eu vou viver o meu chamado. Eu posso cair, mas eu levanto de novo. Porque foi para isso que ele me chamou, para ajudar mulheres, ajudar casais, ajudar famílias, restaurar famílias, por meio de entender esse processo de reprogramação de crença, de autoestima. Gente, isso é muito sério, vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Enfim, volto para cá. Ninguém pode mudar o seu ontem, por mais terrível que ele tenha sido. Atualize a sua vida. Isso é agora, não antes. Oro para que tenha a coragem de suportar o que não puder mudar, de remodelar completamente as coisas que puder e ignorar o resto. E esse conselho que ele dá aqui é justamente o que eu acabei de falar para vocês. Enquanto escrevo isso, estou sentado na praia. É aonde sempre gosto de ir quando os pensamentos fluem. É aqui que sinto melhor a minha finitude. É aqui que os problemas diminuem para mim, enquanto observo as gaivotas reclamarem contra o vento, arrebatando porções de ar por baixo das asas, subindo cada vez mais alto e depois planando. Compreendo como muitos homens se sentaram onde me acho agora. Eles estão mortos e eu vivo. É a minha vez de contemplar o que eles viram. O majestoso oceano nos ensina muito.
Junto dele, inúmeras canções foram escritas, muitas vidas se perderam nele. Foi lugar de batalhas e comemorações, crises e conquistas. Suas marés violentas não têm medo, nem são intimidadas. Elas trazem à praia o que querem e atiram nela objetos como se estivessem despejando certas coisas e arrebatando outras. O mar talvez tenha durado tanto justamente por isso. Ele sabe como soltar algumas coisas e agarrar outras. Se você quiser sobreviver, aprenda com o oceano. Jogue fora algumas coisas e pegue outras. E quando tudo mais falhar, não desista. Essa mensagem de hoje é forte. E aí eu finalizo aqui com uma pergunta para vocês que é: o que é que você precisa deixar ir? Assim como o mar. O que é que você precisa simplesmente soltar? Deixar ir. E só segurar aquilo que fizer realmente sentido, aquilo que for bom, aquilo que for aprendizado. E o que é que você vai soltar? Anota aí no teu caderno o que é que você vai deixar aí, para que a sua criança fique livre, para que você não viva dentro de uma armadura. A Imaculada colocou aqui, Daiane, quando essas dores não são curadas, elas podem se tornar um vício, certo? Sendo vício, é disfuncional e deve ser tratado. Com certeza, se essas dores não forem curadas, elas vão trazer disfuncionalidade de comportamento. E esse comportamento repetidamente sendo feito, ele vai sim trazer um vício emocional. E aí você, né, essa pessoa que tem o vício, ela vai se aproximar de outro que alimenta o vício dela. E aí vai ficar um retroalimentando o outro, porque não tem como existir o viciado se não, né, tiver quem alimente o vício dele. Então, quando a pessoa tem um vício, ela não tem consciência, não faz nada para mudar, não muda aquele hábito. Aí ela vai comunicando aquele vício em todas as esferas. Aí ela acha um que alimenta, aí é com ele que ela se afiniza. Por quê? Porque é com outro disfuncional, porque dor, né, alimenta dor. E é assim que acontece. Aí tem uma forma de quebrar isso, mas eu não vou falar disso aqui agora para você. Dona Vera, você quer falar? Não, mas muitas vezes a pessoa até sabe o problema, sabe a situação e não sai dela. Sabe, sabe que não está bom, que não é assim, que não pode ser assim, não deve ser assim, mas continua. Vai ser assim, é como se fosse um prazer e não deixar, e não dar solução. O medo de solução, não sei. Mas pena, sofre e não dá solução. Não dá solução. Muitas vezes o que acontece é que essa pessoa ela não sabe como ser diferente. E ela vive aceitando aquela vida que ela já conhece. Porque a nova, ela tem medo do novo. Por quê? Porque essa ela não sabe quais são os resultados, não sabe o que ela vai viver. E muitas das vezes, a maioria das pessoas não quer pagar o preço dessa mudança. Porque aquilo que ela vem tendo como resultado, ela já sabe como chegar. Mas aquilo que é o novo, é que ela, às vezes, sabe como, mas não paga o preço para. É que nem você olhar para uma, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa tem a dor de estar obesa. Ela sabe como ela tem que fazer, não sabe? Né? Fazer dieta, o que ela precisa fazer? Diga aí para mim. Ir no nutrólogo, fazer uma dieta, fazer atividade física, né? Enfim, daí não tenho nem dinheiro para ir tudo isso aí, não pode fazer uma caminhada? Quais são as formas, né, do que ela não vinha fazendo e que ela pode fazer? Ela sabe, mas muitas vezes não faz. Por quê? Você sabe a resposta do porquê? Sim. Porque, na verdade, ela quer, mas no fundo, ela não está, ela não quer exatamente aquilo. Ela quer o resultado final, mas ela não quer o esforço do momento. Exatamente. Diz que quer, mas... Na vida, a gente tem que ressignificar muitas vezes.
Muitas vezes. Que eu tenho uma mudança radical a cada 25 anos. Então, eu estou na minha terceira mudança. Uau! 5 aos 50 e agora aos 75. Uau, parabéns. A cada 25 anos. É isso aí. Mas é mudança mesmo. É mudança mesmo. Eu diria que se é uma grande mudança, para de falar mudança e fala de transformação. Sabe por quê? Porque Sim, transformação. mudança é que nem você pegar o cocô, joga Reorganização. Não, é reorganização de vida. Pronto. Isso aí. Transformação. Reorganização de vida. E, ó, e a Rafaela está falando, as pessoas querem o resultado final, mas não querem passar pelo processo. É exatamente isso. Muitas pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço para alcançar esse resultado. E aí existem vários preços. E muitas vezes esse preço nem é o financeiro. Muitas vezes esse preço é justamente o preço de não só decidir, mas fazer aquilo que precisa ser feito. E aí entram em todas as esferas. Ação. Na ação, exatamente. E aí eu não vou me prolongar em relação a isso, ainda tem muita coisa boa para a gente ler nesse livro, tem toda uma jornada para a gente trilhar ainda. Também, enfim, eu e a Gleucha, a gente está estruturando aí uma forma de fazer com que pessoas possam continuar um processo além do que a gente vai propor aqui no livro, né? Que pode ser uma mentoria, um time coaching, a gente está construindo aí, né, para pessoas que querem viver o processo com ferramentas de uma forma intensa e verdadeira, né? Mas isso vai ser realmente só para quem quiser viver o processo. Porque tem, como a gente está falando aqui, tem pessoas que querem o resultado, mas não querem viver o processo. E tá tudo certo, né? Cada um sabe o seu tempo, a sua hora, e a gente está aqui para contribuir com quem realmente quer. Viu? Então, gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma noite aí maravilhosa. E nos encontramos amanhã às 19 horas, viu? Contem aí Amanhã eu não sei se eu participo, porque amanhã eu estou com a Gleucha. A Gleucha tem a palestra dela lá na associação. E uma das minhas atividades é que eu sou da diretoria lá e eu estou acompanhando tudo. Muito bem. Mas aí a senhora pode assistir pelo YouTube, tá? Só não deixa de acompanhar. Depois no YouTube. Convida mais amigas para participarem também, para serem edificadas, viu? Cris está agradecendo. Por nada, Cris. Gente, um beijo, fiquem com Deus, boa noite, viu? Até mais. Tchau, tchau.